Américo Vespúcio. Todos sabem que Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Mas foi Américo Vespúcio quem entendeu quão grande ela representava ao mundo. Um italiano a serviço do reino de Espanha e de Portugal, e com seus profundos conhecimentos de geografia e cosmografia, colocou a era dos descobrimentos de cabeça para baixo. Com uma mente brilhante como essa, o novo mundo só poderia ser batizado com o seu nome. Vou dar uma de Américo Vespúcio e colocar você de cabeça para baixo. Meu nome é Corsário Frank Omar. Toca a música! Américo Vespúcio, ou em italiano Americo Vespucci, nascido em 9 de março de 1451, Florença, Itália. Segundo filho de Nastácio Vespucci, um grande comerciante florentino, e de Lisa di Giovanni Mini. Os Vespucci eram uma das famílias florentinas mais importantes de sua época, donas de grande extensão de terra fora da cidade em Peretola, onde fizeram fortuna no comércio da seda. Tinham um palácio em Florença e membros da família que ostentavam cargos importantes por muitas gerações, como o frade Giorgio Antonio Vespucci, dono de uma das principais bibliotecas da cidade, muito importante na educação do jovem. Vespucci começou sua carreira profissional em Paris, como secretário particular de um primo, Guidantonio Vespucci, embaixador de Florença, na capital francesa. Viajou a trabalho a distintas partes da Itália e visitou diversas vezes a Espanha, até se estabelecer em Sevilha, no outono de 1492, quando Colombo já tinha partido em sua primeira viagem. Segundo um dos biógrafos de Américo Vespucci, sua ambição era conseguir chegar à Índia pelo oeste, coisa que Colombo havia tentado e não havia conseguido. Daí sua participação na expedição de Alonso de Ojeda entre 1499 e 1500, e daí ter aceitado o encargo de seguir o litoral do continente sul-americano por ordem do rei de Portugal, entre maio de 1501 e o verão de 1502, quando percorreu o litoral brasileiro. Em 13 de maio de 1501, a serviço de Dom Manuel I de Portugal, partiu de Lisboa na expedição de Gonçalo Coelho, constituída por 3 naus, cujo conjunto era investigar as potencialidades econômicas e explorar a recém-descoberta costa do Brasil. Munidos de um calendário litúrgico, começaram a batizar os lugares onde atracavam com o nome de santos do respectivo dia. Em 16 de agosto, alcançaram o Cabo de São Roque, litoral do atual Rio Grande do Norte, e aos 28 dias do mesmo mês avistaram uma elevação de terras no litoral de Pernambuco que já havia sido descoberta pelo navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón em 26 de janeiro de 1500, batizando-o como Cabo de Santo Agostinho. Em 1º de novembro de 1501, chegaram à reentrância denominada Baía de Todos os Santos. Continuaram a percorrer a costa até entrar em 1º de janeiro de 1502 na Baía do Rio de Janeiro. Ainda naquele mês, atingiram Cananéia, ponto mais ocidental ao qual, em virtude do Tratado de Tordesilhas com a Espanha, poderiam aspirar os portugueses. E logo prosseguiram sua viagem rumo ao Rio da Prata. Em 1503, Vespúcio retornou ao Brasil,
desta vez comandando um navio da frota de Gonçalo Coelho, armada por cristãos novos associados a Fernão de Noronha. Perdendo-se do resto da armada, carregou o navio de pau-brasil ao sul da Baía de Todos os Santos e desembarcou em Lisboa em 18 de junho de 1504. Afirmou então haver estado em um novo mundo, ao qual chamaria Novus Orbis, porque os antigos o desconheciam. Disse também, segundo o historiador Hugh Thomas, que desejava retornar e chegar ao Oriente pelo sul, aproveitando-se dos ventos austrais. Mas nunca o fez. Em 1505, em Sevilha, naturalizou-se espanhol. De 1508 até a morte, foi o piloto-mor da Casa da Contratação das Índias. A nomeação de piloto-mor recaiu nele próprio, que, como desejava o rei, deveria dividir seus conhecimentos com os pilotos espanhóis e convencê-los a usar métodos astronômicos para determinar a longitude, quando no mar, em vez de estimativas vagas. Como tal, ninguém poderia pretender pilotar naves nem cobrar salário de piloto, nem patrão algum poderia aceitá-lo a bordo, até que fosse examinado por Vespúcio, que lhe expediria ou não um certificado de aprovação. O piloto-mor deveria, portanto, ser uma espécie de professor que dirigisse uma escola de capitães de barco em sua casa de Sevilha. Diz o autor de Brasiliana da Biblioteca Nacional, em sua página 33. É pela mão de Américo Vespúcio que as gentes brancas e nuas, bondosas e pacíficas, serão inicialmente apresentadas pelos tipógrafos europeus aos curiosos de relatos fantásticos acontecidos nas Índias Ocidentais, mediante o primeiro texto impresso em Portugal, Mundos Novos, publicado em torno de 1503-1504, em que o autor nos relata maravilhado. E se no mundo existe algum paraíso terrestre, sem dúvida, não deve estar muito longe destes lugares. Martin Waldseemüller, um humanista e cartógrafo franco-alemão, escreveu: na atualidade, as partes da Terra, Europa, Ásia e África já foram completamente exploradas, e outra parte foi descoberta por Américo Vespúcio, como se pode ver nos mapas adjuntos. E como a Europa e a Ásia receberam nomes de mulher, não vejo razão pela qual não possamos chamar a esta parte de América, isto é, a Terra de Américo, em honra do sábio que a descobriu. Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias Ocidentais não representavam regiões periféricas do leste da Ásia, como inicialmente pensou Colombo, e sim massas de terra totalmente separadas e até então desconhecidas do Velho Mundo. Américo Vespúcio morreu em 1512 em Sevilha por malária e foi enterrado com um hábito franciscano. Foi sepultado na abadia de Ognissanti, em Florença, na Toscana. Então é isso, meus amigos. Assinem meu canal e lembrem-se: eu estava lá.